vez estamos reunidos na presença do Senhor logo pela manhã para aprender um pouco mais a sua palavra e para glorificar o seu nome. Vamos lá no texto áudio novamente e cremos que seremos abençoados nesta manhã. Diz assim: e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Amém? Pode estar sentado em nome do Senhor Jesus. Volta lá no primeiro slide, Lucas. Essa coroa, irmãos, ela é uma coroa de um rei? Sim ou não? É a coroa para colocar na cabeça de um rei? Não. Então essa coroa era para colocar na cabeça de quem? De Jesus? Oi? Os malfeitores? Ou será que essa coroa era para colocar na nossa cabeça? Na nossa cabeça, né? Então a gente começa a ver. Ontem à noite eu estava repassando a lição. O Senhor falava ao meu coração acerca sobre a sua crucificação, a sua morte, a forma que foi, o que aconteceu para acontecer isso. E aí eu lembro uma coisa, que tinha uma mulher chamada Salomé. Mãe de quem? Salomé era mãe dos filhos de Zebedeu. Fale, Alessandro. Tiago e João. Uma certa feita, abençoada da Salomé chegou para Jesus e falou assim: Jesus, tem um pedido aí para fazer. Há quem diga que Salomé era irmã de Maria. Logo, Jesus era sobrinho de Salomé, humanamente falando. Salomé vem e fala para Jesus assim, irmã Sueli: Jesus, quando entrares no teu reino, eu quero fazer um pedido. Que um dos meus filhos, ou João ou Tiago, um se assente à direita e o outro à esquerda. E quando olhamos aqui para a leitura bíblica em classe, a Bíblia vai nos dizer que haviam mulheres que juntamente o haviam seguido, e todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galiléia estavam de longe vendo essas coisas. Vamos começar a imaginar agora a cabeça de Salomé ao pé da cruz. Quando ela longe, porque eles não ficavam tão perto, porque é muito fácil nós falarmos aqui nesse dia sobre a cruz de Jesus. É muito fácil nós falar que nós não vamos trocar a cruz. É muito fácil nós falarmos que vamos levar a cruz até o fim. Mas eu quero ver no momento lá que Jesus estava de braços abertos e os mais próximos da cruz eram Maria e João. E aí tinham pessoas que estavam longe da cruz. Porém, nós vamos entender algo nesta manhã, que Salomé olhava para a cruz, mas tinha outro ponto de vista. Que besteira que eu fui falar para ele. Eu fui pedir para os meus filhos, um estar assentado à direita e o outro à esquerda dele. E lembram que no momento da crucificação tinha um homem à direita e um homem à esquerda. Imagina o que passava na cabeça de Salomé. Imagine se Jesus tivesse dito amém. Ele, depois desse momento, ele vai ficar morto, vai ressuscitar, ele vai para a glória. Eu pedi para os meus filhos se assentarem ao lado dele lá na glória. Então eles teriam que passar também pela crucificação. E aí Tiago vai nos dizer assim: não recebestes algumas coisas
Porque não sabemos pedir. Pedimos mal. E essa abençoada da Salomé, com certeza ela parou para pensar, parou para refletir em tudo aquilo que estava acontecendo. Opa! Eu pedi um status, mas Jesus agora está sofrendo vergonha. Entre aspas, Jesus está fazendo vexame. Amém? Qual é o nosso pensamento em relação à cruz? O que a cruz, ela simboliza para mim e para você? Qual é o símbolo que essa cruz, ela nos traz? Quando olhamos para a cruz, vemos a cruz como vergonha ou vemos a cruz como vitória? Vitória? Amém? Mas quem que ganhou? Jesus ou nós? E Jesus? Jesus perdeu? Interessante isso. Jesus vai para a cruz sabendo que ele não está perdendo, sabendo que ele está ganhando. Jesus não vai com a cara daquele coitadinho assim, ó. Não. Jesus vai para a cruz ciente do que ele está fazendo. Se não me falha a memória, eu acho que foi na Nigéria, tem até uma foto postada aí de um pastor que eles vão matar ele crucificado e ele está rindo. Viram essa foto? Ele está rindo, ele está ciente daquilo que ele está fazendo. Só que esse pastor está indo como um mártir, aquela pessoa que morre por amor a Cristo, aquela pessoa que morre por amor a Cristo. Porém, Jesus, ele não vai, como vamos para a verdade prática, vamos perceber que Jesus não morreu como mártir, ou como herói, mas ele morreu como salvador da humanidade. Ele morreu para nos salvar, ele morreu para que nós viéssemos a ter vida. E esse é, irmãos, o ponto de vista de Deus. Quando ele olha para a cruz, vê Jesus, ele não vê Jesus perdendo, ele vê Jesus ganhando. E se Jesus ganhou, nós também vamos ganhar, porque nós ganhamos com a morte de Cristo. Nós ganhamos com a morte de Cristo. Por isso que no mundo espiritual, quando Jesus morre, o diabo faz festa. Opa! Acabou, não deu certo o plano. Só que Jesus ressuscita, vai lá no inferno, pega as chaves da morte e vence o inimigo mais uma vez. Amém? Glória a Deus por isso. Próximo. Mataram Jesus e foram celebrar a Páscoa. Como pode alguém ter a coragem de matar e logo após cultuar a Deus? Não foi isso que aconteceu? Sexta-feira, preparação para a Páscoa. Na sexta-feira, eles estavam pensando em matar alguém. E aí tinha duas pessoas para matar. Quem eram? Jesus e Barrabás. Barrabás significa filho do pai. Não, filho de um pai. Bar, filho. Bas, pai. Abba, Abba, pai. Lembram? Jesus fala assim: Lemá, lemá, sabactani, Deus meu, por que me desamparou? A palavra Abba significa pai. Barrabás, filho de um pai. De um lado estava o filho de um pai, Barrabás, criminoso, sem vergonha, não prestava. Do outro lado estava Jesus, filho do pai. E aí, tem um ditado por aí, irmã Francisca, que diz assim: a voz do povo é a voz de Deus. Procede ou não? Sim ou não? Não. Por quê? O que o povo falou? O homem vem lá e faz uma pergunta: ei, matamos o filho de um pai ou matamos o filho do pai? Matamos
aquele que morrer, o outro será livre. E aí, o que o povo grita? Mata quem? Mata Jesus. Ele é isso, ele é aquilo, ele é aquele outro. E Barrabás é livre. Na mesma hora que eles vão, começam o processo lá de audiência de Jesus, de incriminação de Jesus. Eles começam a cultuar a Deus para se preparar para a Páscoa. Acabaram de matar o Filho de Deus e agora estão se preparando para cultuar a Deus. Isso nós devemos aprender nessa manhã, que temos que se cuidar muito na nossa vida cristã. A nossa vida cristã diante de Deus, nós podemos estar matando alguém na fé e no mesmo momento querer cultuar a Deus. Amém? Nós podemos estar matando, derrubando e tirando alguém da presença de Deus e no mesmo momento queremos estar cultuando ao Senhor. Percebe como é forte isso? Percebe como isso é muito perigoso? Como nós tirarmos uma vida de alguém que está na presença do Senhor e no mesmo culto está glorificando a Deus? Amém? Próximo, Lucas. Introdução. Só para a gente entender isso aí. Jesus, primeiro ele vem falar com esse camarada aqui, ó. Anás. Anás era um sumo sacerdote, que para a gente exemplificar aqui, eu coloquei a palavra aposentado. Ele era aquele pastor que já tinha jubilado. Sabe o que é isso? Pastor jubilado, o que é isso? O que é um pastor jubilado, irmã Rosa? Já exerceu sua função, já está com tantos anos, ele fala, eu estou cansado, eu vou descansar. Ele era assalariado da igreja, e aí quando ele chega um momento, talvez já está um pouco debilitado de saúde, ele fala, eu vou jubilar, mas ele continua sendo pastor. O sumo sacerdote da época atual era o abençoado do Caifás. Porém, Anás era sogro de Caifás. Porque nós vamos ver que é uma linhagem, passa pelas famílias. Então, Jesus chega e vai para Anás. Anás julga ele, vai para Caifás. Depois que aqui o bolo já estava pronto, Jesus vai para Pilatos, Jesus vai para Herodes Antipas. Herodes Antipas, governador da quarta parte de uma província. Por isso que ele era conhecido como Herodes o Tetrarca. Resumindo, ele era responsável por 4 cidades. Amém? Amém ou não amém? Ele era responsável por uma região. Pilatos, governador romano da Judéia. Daquela região era Pilatos, a outra região era Herodes, mas eles queriam achar um problema em Jesus. Resumindo, eles queriam achar cabelo em ovo. Acha ou não? Não acha. Por isso que eles começam a fazer com que Jesus saia de um lugar, vá para outro, saia de um lugar, venha para outro. Não, eu não achei condenação nele. Vai para lá. Não, não achei. Vai para lá. Também não achei. E aí, o Império Romano vai tentar matar Jesus. E eles conseguem. O beijo de Judas. Na introdução aí da revista, nós vamos perceber isso aqui, ó. Os momentos que antecederam a prisão e julgamento de Jesus foram extremamente difíceis e penosos para ele e seus seguidores. As autoridades judaicas já haviam decidido em concílio pela sua morte e esperavam apenas um momento oportuno para isso. Não intentavam realizar o ato durante a Páscoa para não causar tumulto. Nesse momento surge Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos, com a proposta de entregar Jesus a esses líderes. E foi o que ele fez.
preso, Jesus logo é submetido a um julgamento que o condenou e o entregou para ser crucificado. Pregado na cruz, Jesus, o homem perfeito, sentiu as dores dos cravos e o peso do pecado da humanidade. Aqui a gente vai ver que já havia no nosso ditado, no nosso vocabulário, uma tocaia feita para Jesus. Os religiosos da época, qual era o crime que Jesus, em relação aos religiosos, ele estava pagando? Não. Para os religiosos. Teu ponto de vista está certo para os políticos. Para os religiosos. Ele se apresentou como? O que Jesus falava? Hein? Ele era o quê? Ele era Moisés? Ele era Elias? Ou ele era o filho de Deus? Opa! O crime, entre aspas, que Jesus ia pagar religiosamente com os fariseus da época e com o judaísmo da época era por ele haver falado que era o filho de Deus. E aí eles começaram a pensar: opa, Jesus come arroz e feijão que nem eu e quer ser o filho de Deus? Ele quer fazer isso, quer fazer aquilo, está dizendo que é o filho de Deus, vamos matar ele. Ele é um herético, ele está errado, ele é um profano. E aí Jesus recebe essa punição. E aí a religiosidade da época estão querendo matar Jesus. Eles estavam próximo da Páscoa. Não, vamos deixar quieto isso aí. Só que daí aparece um camarada que vem para dar um beijo em Jesus. Como que é o nome dele? Judas Iscariotes. Do hebraico ish, homem, cariote, querite, homem de querite. Judas, o homem de querite. E aí nós vamos perceber que esse homem, mais adiante na lição, ele se vendeu. Olha, eu não vou chegar assim e dedurar ele. Eu entrego para vocês, vocês me dão um beijo, eu não vou chegar e falar: esse aqui é Jesus. Não, deixa, eu vou armar bem certinho. Aquele que eu der um beijo é Jesus. Jesus, me dá um abraço. E aí chegam os guardas, perguntam quem é Jesus, e Jesus fala: I am here, eu estou aqui, sou eu. Jesus podia ter vazado, Jesus poderia ter saído dali correndo, Jesus poderia ter transladado daquele lugar para outro. Por isso que nós vamos perceber algo, que Jesus não enfrenta a cruz como derrota, ele enfrenta a cruz como vitória. Glória a Deus por isso. Porque senão, irmã Elizabeth, ele podia ir embora. Da mesma forma que lá em João capítulo 20, ele entra numa casa com as portas fechadas, passando pela parede, ele podia sair. Ele podia usar o lado Deus dele, o lado Deus, o lado divino, e ir embora. Aqui vocês não me pegam, não. Amém? Mas Jesus: opa, sou eu. Já foi com os punhos prontos para prenderem. E aí levam Jesus, levam para Anás, vai para Caifás, Anás, Caifás, Anás. Opa, ele está dizendo que é o Filho de Deus, vamos mandar para o império vai matar ele. E lá no império ele tinha outro crime. O que ele estava dizendo, irmão Alessandro? Que ele era o rei dos judeus. E não tinha outro rei a não ser, na época, César. César era o rei. E aí Jesus chega e fala: sou eu o rei. Não tem ninguém aqui não que vai ser rei. Aqui quem manda sou eu. Introdução. Próximo, Lucas. Aflição interior. Vamos abrir a Bíblia agora. Então o que está acontecendo? A Bíblia vai nos dizer lá em Amós, que tudo que vai acontecer, Deus avisa aos seus servos através dos
irmã Reni, vai passar por uma prova, vai orar. Ei, irmão Fábio, vai passar por uma prova, vai orar. A oração vai fazer com que eu venha a me fortalecer. Lucas 22, do 31 ao 34. Lucas 22, 31 ao 34. Glória a Deus. Disse também ao Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vós cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converter, confirmar teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantarás hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Amém, irmãos? Olha o que Jesus estava avisando para Pedro. Pedrão, o que Jesus? O Chico Tripa, o Satanás, ele está tentando te cirandar igual ciranda com trigo. Resumindo, ele está querendo te malhar. Como que malha o trigo? Coloca o trigo no chão, vem com umas varas e bate no trigo. Qual que é a ideia, irmã Francisca? Bate na semente, ela abre, sai a casca e aparece o que tem. Olha o que Jesus está falando hoje. Pedrão, se liga aí, rapaz. Estou falando para você, vigia, porque o Chico Tripa, ele está querendo te malhar igual malha o trigo. Caiu a ficha. Tirar aquela casca de fora e revelar o que tinha dentro. Volta lá, Lucas, no versículo 32. Não, lá mesmo. Só para os irmãos perceberem algo interessante. Lucas 22, 32. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não... E tu, quando te... Pedro já estava andando com Jesus há 3 anos. E quando tu te converteres, Pedro era aquele homem que estava na presença, mas mesmo presente ele era ausente. Ele era uma coisa na presença, mas na ausência ele era outro. 33, Lucas. Próximo salmo. E aí, olha o que Pedro fala. Esse é o grande problema do homem. Esse é o grande problema da mulher no nosso cristianismo. Nós pensamos que sempre estamos certos. Nós nunca gostamos de chegar assim e falar: eu pequei. E eu falei: irmão Fábio, eu errei, eu caí, me ajuda em oração, que aconteceu um negócio lá em casa. Irmã, me aconteceu isso, aquilo, aquele outro, me ajuda em oração, que o inimigo se levantou. Não. A gente quer ser o Superman, a Supergirl, a Supermulher que seja, e queremos dizer: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Parceiro, sou eu, Jesus. Estão percebendo? O que o Pedro fala para Jesus: Jesus, quem vai ir contigo até a morte vai ser eu. Eu estou pronto para caminhar contigo até a prisão. Foi isso que aconteceu? Hein, Marcelinho? O que houve? Chega no Getsemane. Jesus fala: vamos orar. Jesus vai para o outro lado.
E aí a gente vai ver a aflição de Jesus. Jesus estava suando sangue. E aí, quando de repente alguém fala: ei, quem é Jesus? É ele. Se fosse lá no mundão, iam falar assim: ô cagueta. É assim, não é? X9, dedo duro. E aí, prendem o abençoado de Jesus e o Pedrão vai pela direita. Sai pela hipotenusa. Para lá, para cá, e ele vai para cá. E aí nós percebemos algo interessante. Que Pedro vai andando ao lado de longe, mas ele não queria ir com Jesus. Daqui a pouco alguém fala: tu és Pedro, estava com Jesus? Não. A tua roupa te denuncia? Não. A tua voz te denuncia? Nem conheço, nunca vi mais gordo. Daqui a pouco o galo canta. E vem algo na mente dele. Bem que Jesus tinha... Volta para o slide. Bem que Jesus tinha falado. E aí eu coloquei uma frase aqui embaixo que você vai perceber. Não foi por falta de... Irmão, se continuar nesse caminho vai dar nisso. Irmã, se continuar nisso vai dar nisso. Não foi por falta de... Eu estou com as minhas mãos... Como que é? Limpas. Se continuar nesse ritmo, vai acontecer isso, a casa vai cair. Se acontecer nesse outro ritmo, vai acontecer isso, a casa vai cair. Não foi por falta de avisar. Mateus 26, 41, não precisa abrir, Lucas. Abre para mim em Lucas 22, 39 e 46. Mateus 26, 41, Jesus está falando para eles: ei, vamos buscar a presença do Pai, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. O Espírito Santo está pronto para nos fortalecer. O nosso Espírito está ligado com Deus. O que nos liga com Deus não é a nossa carne. O que nos liga com Deus é o Espírito nosso que se comunica com Deus. Amém? Amém ou não amém? Quando Jesus fala em João 4 alguma coisa acerca dos adoradores: os adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Aquilo que está aqui dentro de mim, aquilo que me dá vida, é o meu espírito. Amém? Amém. Vai lá, Lucas. Lucas 22, 39. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras. Oliveiras produz o que mesmo? Azeitona. Azeitona produz óleo. Getsemane, quem quiser marcar lá, prensa de azeite. Prensa de azeite. Jesus foi para a prensa de azeite. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. Jesus, segundo a palavra, não lembro se é nesse texto, ele vai dizer algo lá. A Bíblia vai dizer que ele pega uma pedra e apartou-se dele cerca de um tiro de pedra. Pega a pedra, lança a pedra, vai lá, fiquem aqui que eu vou orar lá. Jesus vai orar. Jesus estava ciente do que ia acontecer daqui a algumas horas. Ele estava pronto para entender o que ia acontecer. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra e pondo-se de joelhos orava, dizendo: se papai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a sua. Jesus estava ciente do que ia acontecer no outro dia, sim ou não? Sim. No nosso ditado, ele estava pronto: a casa vai cair. Aí ele começa a pensar, irmã Reni. Ele começa a falar: Senhor, Pai, passa de mim esse... Mas ele entende novamente a humanidade dele, o motivo por que ele veio aqui à terra. E ele fala assim: mas seja feita a tua vontade e não a minha.
E aí nós vamos perceber que Jesus começa a suar sangue, os poros se dilatam. Segundo a medicina, é um grau de aflição enorme, que a pessoa fica tão aflita, tão ansiosa, que os poros se dilatam além do normal, e em vez de sair água, sai sangue. E Jesus começa a suar sangue. Só que ele começa ali a perceber o que havia acontecido. Jesus volta para os abençoados, e quando voltas lá, ele está pensando: nossa, os meus discípulos estão numa vigília, uma hora um canta, uma hora outro ora, uma hora outro prega, e eles estão falando sobre a minha pessoa, eles estão comentando, eles estão intercedendo por mim, porque estão vendo que as portas estão se fechando. Quando ele chega nos discípulos, os discípulos estão... Não podeis vigiar nem sequer uma hora. Ai, agora nós vamos apanhar, quer ver? Qual que é o período mínimo de oração por dia? Vai ser corajoso, 3 horas. Qual é o período mínimo de oração por dia, irmã Jaqueline? Não. Bíblia. Quantos? 3 horas também? Não. Jesus fala assim: ei, não se podem pelo menos 1 hora. Se nós orássemos 1 hora por dia, a nossa vida ia mudar. Amém? Se nós tirássemos 1 hora, 1 horinha, por isso que Jesus faz até pouco caso, não pode vigiar nem 1 hora. E nós perdemos para essa 1 hora. E aí Jesus está falando para eles: ei, não podem vigiar nem 1 hora. Por isso que eu estou falando para vocês que é necessário estar preparado. É necessário estar preparado. E aí Jesus fala: ei, por que estão dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Próximo lá, Lucas, volta para o slide. Então, irmãos, podemos resumir esse primeiro tópico aqui, aflição interior. Jesus falando assim: ei, eu te aviso, ore, jejue, palavra, culto. Você vai passar por provas? Vai. A forma que vai enfrentá-las vai ser diferente. Amém? Perceba como uma pessoa que está sem comunhão com Deus, ela passa por uma dificuldade. Já perceberam isso? Não. Quando você está bem com Deus e vem aquela prova de quebrar tudo, você passa por ela até, entre aspas, que dando risada. Mas quando você está mal com Deus, vem a prova, você quer chutar o balde. Sim ou não? É a realidade ou não é? É a realidade. Se eu estou em comunhão, eu sinto Ele perto de mim no lado da prova. Se eu estou longe, no momento da prova, eu vou perceber essa distância. Então isso é muito interessante para nós. A aflição interior, agora vamos para a aflição exterior. Lucas capítulo de número 9, versículo 1. Vocês não precisam ver, Lucas, abra o outro lá para mim, por favor. Lucas 9, 1 ao 6. A Bíblia vai estar dizendo assim, que era para os seus discípulos irem fazer a obra. Lembra quando Jesus comissiona os 70? Quando ele fala para irem de 2 em 2, que não era para levar bolsa, que não era para levar alforje, que não era para levar sapato, que não era para levar cajado? Lembram? Sim ou não?
Só que agora, a Bíblia vai nos dizer algo diferente. Em Mateus 22, 35, a Bíblia vai nos dizer algo diferente, que Jesus está dizendo: ei, e disse-lhes, quando vos mandei sem bolsa, alforje ou sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? E eles responderam: nada. Disse-lhes, pois, mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, venda a sua veste e compre-a. Porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento, vai se cumprir. E eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhes disse: basta, tá bom. O que Jesus estava planejando aí, irmão Alessandro? O que Jesus estava planejando com essas espadas aí? Jesus queria sair na mão com a piazada? Vamos para a guerra, vamos para a luta, vamos enfrentar eles aí, porque agora o bicho vai pegar. É isso não? Opa, eu vou agora, eu vou passar por aquilo que é necessário que eu passe. É necessário que eu passe por isso, aquilo, aquele outro. A vez passada eu falei: não levem bolsa, não levem alforje, não levem sapato, não levem isso. Faltou alguma coisa? Não. Mas agora é diferente. Agora se preparem, agora busquem, agora peguem outra bolsa, peguem outro alforje, peguem sapato nos pés e peguem uma espada. Espada na mão. É algo interno ou algo externo? Batalhas externas. Pegar uma espada na mão, para quem só pegava com varinha para pescar, dá diferença ou não? Para quem é acostumado a pegar uma seta, pegar um 38 na mão, dá diferença ou não dá? Como que vai ser essa aflição exterior? Mas Jesus, eu não sei nem lidar com isso, Jesus. Então Jesus estava falando daquilo que eles iam precisar passar, e Jesus está dizendo que eles deveriam, portanto, estar preparados para aquele momento. Era necessário eles estarem preparados para enfrentarem prisões, para enfrentarem dificuldades, para enfrentarem. Eles tinham que estar preparados. Jesus estava dizendo que aquilo que era interno ia se exteriorizar. Aquilo que era interno, que eles sofreram lá, que Jesus suou sangue, para o lado de fora, eles também iam passar. E aí a nossa batalha é muitas das vezes interna, mas muitas das vezes também externa. E não é assim? Às vezes a gente está de mal com nós mesmos, às vezes a gente está de mal com a gente mesmo, e aí vem as batalhas externas, e aí começa um grande problema. Próximo lá, Lucas. Jesus é traído e preso. Judas era ambicioso? Sim ou não? Sim ou não? Por quê? Por quê? Por que ele era ambicioso, irmã Reni? Porque ele quis o dinheiro, né? Ele quis o dinheiro. Volta lá, Lucas. Volta não, pra frente. Nesse aqui mesmo. A ambição é indispensável para o homem, sim ou não? Se eu não tiver ambição, eu fico sossegado? Fica ou não fica? Eu não tenho ambição, eu não quero nada. Não, tá bom. Tá bom. Desse jeito tá bom. E desse jeito tá bom, sossegado, eu não tenho ambição. A ambição, ela tem que estar no nosso coração. Só que perceba aqui, a ambição é indispensável para o homem. É necessário apenas que ele respeite a boa razão para não dar fruto ao mal. Opa, o que me dá ambição é eu buscar
pelos meus desejos. Sim ou não? O que a ambição sadia, o que é? É eu buscar, é eu trabalhar, é eu correr atrás, é eu fazer a vontade de Deus, é eu ir trabalhar para mim poder comer. Isso é interessante. Essa é a ambição sadia. Porém, torna-se um grande problema quando não sabe discernir e não dá boa razão. E aí o problema vem e dá lado ao mal. Volta lá, Lucas. Não, mais um para frente, perdão. A pior ambição do ser humano é desejar colher os frutos daquilo que nunca plantou. Eu planto vento, eu quero colher um arco-íris. Eu planto vento, eu vou colher tempestade. Eu planto alguma coisa errada, eu vou colher multiplicadamente aquilo que eu plantei. E isso é um problema. Nós precisamos vigiar a cada dia. Volta lá, Lucas, agora. João 12, 4, 6 é aquela passagem que fala acerca da mulher do vaso de alabastro, lembram? De um unguento caro, de um perfume muito caro que ela compra, ela joga sobre a cabeça de Jesus. E o abençoado do Judas fala: ei, por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão. Ele tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Ele era o tesoureiro de Jesus. Certo ou errado? Certo ou errado? Certo, amém? Ele era o tesoureiro de Jesus. E ele sempre estava fazendo as coisas erradas. Volta lá, Lucas. Então, irmãos, nós vamos perceber que tem uma palavra chamada, que ela é paralela à ambição, a palavra avareza, a sede de possuir mais. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E aí é um grande problema. E esse abençoado, ele foi capaz de fazer preço em uma amizade. Ele foi capaz de fazer preço em uma amizade. Os textos paralelos sobre o relato da traição mostram que Judas era avarento, amava o dinheiro e a ambição o levou a entregar ao Senhor. Para frente lá, Lucas. A negociação, Mateus 26, 15. Mateus capítulo 26, versículo de número 15. Aleluia. Que me quereis dar? E eu vou entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. Está aqui, ó. A gente dá essa moeda, você vende aquilo que você tem. Eles estavam pagando, estavam comprando Judas. E Judas estava vendendo a pessoa de Jesus. Ele estava vendendo a amizade de Jesus. Ele estava vendendo o senhorio de Jesus sobre a vida dele. Pode ir para frente, Lucas. Pode voltar. 30 moedas de prata. Quem que na Bíblia também foi vendido por 30 moedas de prata? Velho Testamento. Filho de Jacó. José. José também foi vendido por 30 moedas de prata. Marcos 14, 21. Na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído.
Bom seria para o tal homem não haver nascido. Então havia uma promessa acerca disso, e Jesus já havia falado: ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Ai, ai, ai. E Judas trai o nosso Senhor. E aí eu te pergunto, Judas já era predestinado a trair, sim ou não? Sim ou não? Quando Jesus escolhe ele, já está ciente que vai ser ele o que vai trair? Por quê? Mas por que Jesus escolheu ele? A Bíblia vai nos dizer lá em Mateus 10, 2 e 3 e 4, se não me falha a memória, que Jesus escolhe os 12. Opa, você e você. Cada um deles tinha suas qualidades, sim ou não? Sim. Jesus escolhe. Mas a Bíblia vai nos dizer mais adiante, um pouco aí, que acontece tudo isso. Sabe por quê? Porque o diabo entrou em Judas. Eu não estou achando o versículo aqui agora. Vai para frente lá, Lucas. Quero ver se não está na próxima. Não, volta. A Bíblia vai nos dizer que Judas deu uma brecha e o diabo entrou em seu coração. Então, ele foi um homem escolhido que acabou dando brecha. Percebem isso? Ele não foi aquele cara, não, vou escolher esse aqui para me trair. Não. Ele foi escolhido e ao decorrer do tempo ele deu uma brecha e o diabo entrou no seu coração e fez o que fez. E acabou com um grande projeto. E aí eu falo para você algo. Não negocie a sua fé. Não negocie a sua fé. Próximo, Lucas. Está vendo isso? Mais um. Tem uma frase legal aí. Todo homem tem seu preço, diz a frase. Não é verdade. Mas para cada homem existe uma isca que ele não consegue deixar de morder. Lembra que eu falei aqui esses dias? Feijão, arroz e ovo. Coisa do inimigo. Arroz, feijão e bife acebolado. Não quero. Daí vem vindo. Vem vindo churrasco, lasanha. E vai indo. E vai indo. E vai indo. E vai indo. Ah, agora não vou resistir. É mais ou menos isso. Cada dia o prato vai ser mais chamativo. A cada dia a tentação que virá sobre nós, ela vai ser maior do que a que veio ontem. Se ontem nós vencemos, glória a Deus, se fortaleça agora para enfrentar uma tentação mais forte. Amém? A cada dia vai ser assim conosco que estamos na presença do Senhor. Um dia após outro, as tentações elas vão aumentando de nível. Elas vão ficando mais difíceis. Frente, Lucas. E aí eu te pergunto: quanto vale a sua vinha? Lembra dessa passagem? Passagem que fala sobre quem? Nabote. Acabe tinha o seu palácio. Ao redor do palácio de Acabe tinha um homem que tinha uma vinha. E esse homem nessa vinha, ele recebe uma proposta. Acabe chega e pergunta para ele: ei, quanto custa? Não custa nada. Por quê? Porque eu não vendo. Porque eu não vou vender. Mas quanto custa? Tira uma mala de dólares. Não vou vender. Mais uma mala.
Não vou vender. Mais uma mala. Não vou vender. Ele estava determinado naquilo que ele estava fazendo. Tinha um programa nos Estados Unidos que o nome era: qual é o teu preço? Qual é o teu preço? Dependendo do valor, eu faço tal coisa. Por R$1.000 você matava aquele homem? Não. Por R$100.000 você matava aquele homem? Não. Por R$1 milhão você matava aquele homem? Matava. E aí, nós perguntamos para nós mesmos: qual é o nosso preço? Será que a nossa fé pode ser negociada por alguma coisa? Será que aquilo que nós cremos em Deus pode ser vendido ou trocado por alguma coisa? Então nós precisamos parar para pensar e perceber que a cada dia o inimigo ele está tentando colocar preço nas nossas coisas. E tem a diferença de preço e diferença de valor. Tem coisas que têm preço, mas tem coisas que não têm valor. Tem coisas que têm valor, mas que não têm preço. Amém? Tem coisas muito valiosas que nós precisamos aprender a valorizar. Não foi isso que Judas fez. Ele pegou e traiu literalmente o Senhor e acabou falhando com ele. Na esfera religiosa, João 14, do 47 ao 57, eles estavam perdendo seguidores para Jesus. Jesus chega, e os irmãos vão perceber isso, que a cada dia, desde a época de João pregava um evangelho, uma palavra meio pesada, sim ou não? O que ele falava? Ei, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? A Bíblia vai nos dizer que esse povo saíam das cidades e iam para o deserto para ouvir João o Batista. Ele estava pregando acerca do arrependimento. Jesus chega, e quando Jesus chega, mais pessoas estão seguindo a Jesus agora. Você vai perceber, em uma multiplicação de pães, Jesus multiplicando pão para mais de 14 mil pessoas. 5 mil homens, 5 mil mulheres, os filhos, aproximadamente 14 mil pessoas para mais. E ainda sobra alguns pães ainda. Quantas pessoas estavam buscando Jesus? Alguns não queriam a palavra, alguns queriam o pão que ele multiplicava, mas estavam seguindo. E a Bíblia vai nos dizer que a cada dia ele estava aumentando o seu número. Ele estava aumentando os seguidores. E aí ele começa a falar sobre a deidade. E aí ele começa a trabalhar sobre vidas. E acontece algo interessante. Em Cafarnaum, Jesus começa a fazer algumas coisas que chamam a nossa atenção. Quais são, irmão Fábio? Ele vai, e quando desce o paralítico, lembra daquela casa descoberta? Desce o paralítico na frente de Jesus, esperando que Jesus pegasse a mão abençoada, colocasse na cabeça dele e falasse: sai! Jesus falou o que é para ele? Perdoados estão os teus pecados. E aí todo mundo começa a pensar e começa a falar: quem que é esse homem para perdoar pecado? Ele não é filho de Deus para perdoar pecado. E ele fala: o que é mais difícil fazer? Perdoar pecados ou dizer: toma tua cama, levanta e anda? Jesus estava pronto para perdoar pecados. Ele estava dizendo: eu vou fazer o mais difícil, eu vou morrer na cruz para perdoar os teus pecados. Amém, irmãos? Jesus estava começando a perdoar pecados, a fazer coisas que só Deus podia fazer.
E aí começa a cada dia a aumentar a fama de Jesus. Lembra que Jesus falou assim: ei, não contem para ninguém. Ei, o que eu fiz aqui não precisa falar para ninguém. O povo ia lá e falava. O povo ia lá e se expressava. E aí nós vamos perceber algo interessante. Jesus agora está se manifestando e dizendo que Ele é o Filho de Deus. Agora lá no Evangelho de João, que vai falar muito bem sobre a deidade de Cristo, ele fala: eu sou. E para o judeu, quando o judeu ouvia essa palavra eu sou, eles voltavam lá para Êxodo, capítulo de número 3. Quando o Senhor falou para Moisés: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Em João, Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sou a água viva. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou isso, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. E ele vai falando. Então ele está dizendo que ele é o Filho de Deus. E os religiosos da época queriam acabar com Jesus. Estavam falando que ele era mais um herético. E aí, só para nós perceber algo interessante, Jesus morre, Jesus ressuscita, Jesus sobe aos céus. Gamaliel lá na frente fala algo para Paulo. Ele fala assim: Saulo, perceba uma coisa. Já veio Judas, um famoso aí líder cristão, reuniu um povo, dizia ele que era o Messias. Quando ele morreu, o povo se dispersou. Veio Teudas, reuniu um povo após si. Quando ele morreu, o povo se dispersou. Mas esse Jesus, ele veio, reuniu, morreu, e a cada dia que passa, esse povo está aumentando. Cuide-se, Saulo, para que se não venha estar lutando contra Deus. Por isso que Jesus vai lá no caminho de Damasco e fala para Saulo: Saulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Enquanto você continuar com esse pensamento, você vai estar dando murro em ponta de faca. Então Jesus, ele se manifesta e mostra que ele era o Filho de Deus. Próximo. Na esfera política, eu sou o rei dos judeus. Jesus não estava levantando um povo contra o Império Romano, e sim contra o Império de Satanás. O povo romano, o Império Romano, estavam pensando que Jesus era um líder que estava levantando um povo para guerrear contra o Império Romano. Era esse o desejo de Jesus, sim ou não? Não! Jesus queria vencer o império de Satanás. Jesus estava conquistando o seu espaço na área espiritual. Jesus não estava nem aí com a área material. Jesus falou assim: ei, eu sou peregrino nessa terra. Vocês querem me seguir? Podem me seguir. Só que tem uma coisa. O quê? Eu não tenho de reclinar a cabeça. Eu estou fazendo a obra do Pai. Eu não tenho de reclinar a cabeça. As raposas têm cobiça, eu não. E aí, ele começa a mostrar na esfera política aquilo que ele veio para fazer. Aquilo que ele veio para realizar. Ele não estava combatendo. Lucas deixa claro que a acusação dos líderes judeus de Roma, isso era uma mentira, porque Jesus falou: opa, dai a César o que é de César. Isso é lindo, irmãos. Jesus faz o que? Opa, Pedro, dai a César o que é de César, mas não tenho dinheiro. Vai lá e pesca. Pesca um peixe, abre a boca dele,
e vai ter uma moeda lá. Já leram isso na Bíblia ou não? Amém? Vai lá, pega um peixe, e o peixe que você pegar vai ter uma moeda dentro. Jesus não podia colocar a mão no bolso e falar, está aqui a moeda. Por que a moeda tinha que estar lá no peixe? E como que Pedro acertou o peixe? Quem que comanda tudo isso? É Deus. Amém? Então glória a Deus. Jesus não estava se levantando para não pagar os impostos. Pelo contrário, ele estava querendo acertar as suas contas, sim. Em outras palavras, Jesus foi acusado de sedição. Desviar os judeus de sua fé não era crime para Roma, mas a sedição, fazer o povo se levantar contra o império, era. Jesus, portanto, estaria levando os seus discípulos a uma revolta política. Os romanos não toleravam nenhuma forma de levanta contra o Estado e estipulavam para esse tipo de crime a pena capital. Então eles estavam dizendo, esse Jesus aí está querendo levantar o povo, está querendo destruir esse povo. Mas não foi isso que aconteceu. Próximo, Lucas. O método: crucificavam com a ideia de impor medo nos cidadãos. Ai, ai, ai. Vamos lá. Opa, foi pego tal homem fazendo tal coisa. Mata ele, coloca ele lá no madeiro, lá no Calvário, e todo mundo que passar lá vai olhar o homem na cruz e vai falar, eu nunca vou fazer isso aí. Porque se eu fizer isso aí de errado, eu vou parar na cruz, não é na cadeia. Amém? Então olhavam para aquelas pessoas que eram crucificadas porque haviam feito alguma coisa em relação ao Império Romano. As pessoas ficavam com medo. Ai, 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 eu nunca vou fazer o que ele fez. E sobre a cabeça deles estava o crime deles. Sim ou não? E na cabeça de Jesus tinha uma placa, se não me falha a memória, em 3 idiomas. Estava escrito INRI. Significa Rei dos Judeus. Ele falou que é o Rei dos Judeus. E na verdade, o era. Na verdade, ele era o Rei dos Judeus. Então ele não estava falando algo errado, ele estava falando algo que era verdade. Porém, a cruz era um símbolo de vergonha. Ah, abençoado, você fez isso, aquilo, vai para a cruz, para ninguém mais fazer isso. Olhem lá, ó, o que não pode fazer de errado está lá. Não olhem para a cruz, não façam isso errado, senão vocês vão para a cruz. Perceberam o que significa cruz? Vergonha. Símbolo de coisas no Império Romano, símbolo de coisas erradas. Você fez, vai pagar. E agora me explica uma coisa. Jesus reúne o seu povo e fala assim: ei, se alguém quiser vir após mim, tome sua e siga-me. Estão percebendo o símbolo da cruz na nossa vida? O símbolo do cristianismo na nossa vida? E será que muitas das vezes nós temos vergonha de carregar essa cruz? Jesus estava falando, não tenha vergonha. Não tenha vergonha, tome sua cruz e leve. Se você quer caminhar após mim, Jesus estava dizendo, ele falou, tome sua cruz e siga-me. E venha após mim, caminhe comigo, ande comigo. E agora? É fácil levar a cruz, sim ou não? Não é não. Muitas vezes a gente vai passar por vergonha. A gente muitas vezes vai ser taxado daquele crente santão, quadrado, santarrão. E muitas vezes a gente é blasfemado, leva algumas blasfêmias por querer andar através da palavra do Senhor e levar a nossa cruz. O significado: Jesus não encarou a cruz como derrota, e sim como vitória. Jesus não olhou para aquela cruz e falou, ai, 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 eu vou ter que morrer, eu perdi. Não.
Jesus olha para a cruz e fala: eu venci. Eu imagino Jesus falando as palavras de Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Amém? Era isso que Jesus queria passar para os seus discípulos. Ei, eu estou indo para a cruz, mas vocês permaneçam de pé, porque vai vir prova, mas eu não estou encarando ela como derrota, eu estou encarando ela como vitória. Por isso que Jesus lá no final, ele vai dizer assim: está consumado, está confirmado, está acabado. Amém? O servo falava isso aí, está consumado, no grego tetelestai. Ele dizia assim, ó: eu terminei a obra que me deram para fazer. Ele estava dizendo: eu concluí, eu fui até o fim. Glória a Deus. Gênesis 22. Quem que lembra que está lá em Gênesis 22? Que Deus aparece para Abraão: Abraão, o que, Senhor? Estou com um projeto aí. Qual que é o projeto? Vai ao Monte Moriá e oferece o teu filho em sacrifício para mim. Não é forte essa palavra? Hein, irmã Silvana? Hein, irmão José? Forte ou não é? Oferece o teu filho, o teu único. O que é teu? O Isaac, não o outro lá, o Ismael. O Isaac, eu quero o Isaac. Eu quero que você ofereça em sacrifício. Que tamanho que era Isaac, irmão José? Nenezinho? Não. Ele já era, segundo alguns historiadores, da idade aproximada de 22 anos. E como Abraão era um patriarca, era amigo de Deus, Abraão diariamente oferecia holocausto. Para o holocausto tinha que ter o quê? Lenha, cordeiro e fogo. Colocava a lenha, imolava o cordeiro, matava o cordeiro, colocava fogo, o fogo queimava todo o sacrifício e era um cheiro agradável a Deus. Ei, Isaac, o que é, pai? Vamos no Monte Moriá sacrificar ao Senhor. Estão indo, Isaac começa: opa, está faltando alguma coisa aqui. Eles estavam subindo, daqui a pouco alguém fala assim: ei, Abraão fala para os servos: fiquem aqui, nós subiremos, adoraremos a Deus e tornaremos. Olha a fé de Abraão. Olha a fé de Abraão. Quando eles estão subindo, o abençoado do Abraão está subindo, ele, Isaac, a lenha e o fogo. O que Isaac pergunta? Pai, não é por nada, pai, mas se eu esquecer alguma coisa aí. O que, filho? Pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, mas cadê o cordeiro para o holocausto? O que Abraão fala? Deus proverá, Deus preparará para si o cordeiro. Só que o tempo foi passando e Isaac falou: caiu a casa para mim, sobrou para mim mesmo. E aí ele está indo. Daqui a pouco Abraão prepara a lenha e Isaac fica calado. Isaac poderia fugir, sim ou não? O Abraão com 100 e poucos anos de idade, ele com 22, quem vai correr mais? Quem que vai pegar quem? Isaac ficou paradinho, caladinho. Oh, Jesus, tem misericórdia. Ele vai lá, o abençoado do Abraão pega o filho, deita em cima da lenha. O Isaac calado, da mesma forma que Jesus foi calado para o matador, como uma ovelha muda. Ele está indo calado, ele deita sobre a lenha. Alguém vai pegar e dizer que é um machado, um cutelo. E quando ele pega assim, ele fecha os olhos, ele vira o rosto: é o meu filho, mas eu tenho que fazer para agradar a Deus. E aí vem, quando ele vai bater: Abraão! Abraão! O quê? Olha para trás! O que tinha lá atrás? Um cordeiro. E esse cordeiro foi pego e colocado no lugar de
Isaac. E aí nós vemos uma coisa: Jesus e o cordeiro, Isaac e o povo, Abraão e Deus. Isaac, que estava ali, era um símbolo de quem? Símbolo do povo. Amém? Era o povo. Isaac era um símbolo do povo. Ele morreu? Só vocês perceberem. Não era Isaac, era o povo. Isaac não era o símbolo do cordeiro. Isaac era o símbolo do povo. Quem que era para ter morrido no lugar de Jesus? Nós. O sacrifício por causa do pecado era por causa de nós. E aí, como Isaac já estava pronto para morrer, vem Deus, Abraão, e olham para trás. Opa, vem ele lá. Vem o cordeiro no lugar do Isaac. Vem Jesus no lugar do Isaac. Vem o cordeiro no lugar do povo, porque Deus permitiu fazer isso. Amém ou não amém? Então, era para nós morrermos pelos nossos pecados? Sim. Porém, Jesus falou: opa, deixa aí que eu assumo essa bronca aí. Deixa aí que eu vou pagar o preço por vocês. Eu vou libertar, eu vou salvar. E aí tem, só para a gente encerrar aqui, o sacrifício vicário, a morte substituta de Deus. Era para mim, era para todos nós morrermos na cruz. Porém, Jesus vem e faz um sacrifício perfeito na presença do Senhor. Só para acabar, no Antigo Testamento, o homem pecava, o homem errava, o homem falhava, trazia um bezerro, trazia uma pomba, trazia um cordeiro, o sacerdote oferecia a Deus, Deus perdoava o povo. O sacerdote não tinha tempo para nada no tabernáculo, é oferenda, oferenda e oferenda. Daqui a pouco vem Jesus e faz um único sacrifício, e sabe o que acontece? Acabou os sacrifícios. Por isso que a carta aos Hebreus vai tratar muito bem sobre isso. Tratar sobre os sacrifícios que ficaram para trás. E agora é só através de Jesus. Através de Jesus eu consigo o perdão dos nossos pecados. Amém? Glória a Deus. Acho que encerrou? Meu Deus do céu. Amém. Jesus morreu por mim, por você também. Jesus morreu por nós. Amém? Irmãos, essa cruz está vazia. Glória a Deus por isso. Quando olhamos para essa cruz, vemos que Jesus morreu, mas nós percebemos que Ele ressuscitou. Amém? Então Jesus morreu e ressuscitou por todos nós. Vamos estar encerrando a sala também. Conclusão. O que levou Jesus à cruz não foi os religiosos e nem os políticos, e sim os nossos pecados. Tudo isso que aconteceu na esfera religiosa, na esfera política, Jesus morreu porque os religiosos falaram mal dele. Jesus morreu porque os políticos prenderam ele. Não, Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Amém? E para nos salvar, trazer a salvação através do seu sacrifício perfeito, sem mácula, sem mancha, Jesus foi fiel até o fim. Você já parou para pensar algumas coisas? O que Jesus via da cruz? Jesus via na cruz o símbolo da vitória, o símbolo de ser fiel até o fim. Mas o que ele via da cruz? As almas. As almas. O que mais? Os pecados. O que mais? Será que ele não via pessoas que andaram com ele? Quem que estava mais perto? Se Deus permitir, à noite eu vou falar sobre isso. O que Jesus olhava? E como que essas pessoas que andaram com Jesus olhavam para Jesus e falavam: ele morreu. Mas só quem ficou até o fim percebeu que ele ressuscitou. Amém?